Nós temos uma convidada aqui com a gente. É isso, Denise. E agora são 2h19. Ela veio aqui à Jovem Pan para participar da gravação do programa do nosso Augusto Nunes, o Perguntar Não Ofende. E já que Perguntar Não Ofende, a gente passou por ela no corredor e perguntou: a senhora dá uma palavrinha com a gente aqui? Uma honra. É a deputada estadual eleita por São Paulo, doutora Janaína Pascoal. Muito obrigado pela visita. Uma honra, boa tarde. Poder conversar com vocês aqui é sempre uma grande alegria. Bom, o Daniel estava falando dos principais pontos anunciados hoje pelo ministro Sérgio Moro. A senhora acha que vai no sentido correto? Ele pretende colocar de um lado o endurecimento das penas, especialmente segunda instância, e essa questão da negociação, a corrupção virar crime de fato, não servir para mascarar outros crimes, inclusive? Veja, a gente que trabalha na área do direito sempre quer ver como é que a coisa ficou no papel, né? Então eu vou precisar ler, vamos dizer assim, as propostas conforme a redação, porque em termos de direito, às vezes uma vírgula faz diferença. Mas eu assisti a apresentação do ministro e entendi que foi uma apresentação muito consistente. Gostaria primeiro de destacar que vejo como um divisor de águas, né? Nos últimos governos, aliás, eu acho que nunca houve um ministro da Justiça que se pudesse chamar de ministro de Estado, né? Infelizmente, tem sido uma prática no nosso país dos ministros da Justiça serem os advogados dos presidentes. E pela primeira vez nós temos um ministro de Estado. A apresentação do ministro mostra um conhecimento da matéria, né, raro. Então, você pode até não concordar com o outro ponto, mas é impossível deixar de perceber a sistematicidade da proposta, das propostas que foram apresentadas. Na USP, eu desenvolvi a disciplina Segurança Pública e Direitos Fundamentais. E durante o ano passado inteiro, junto com juízes, promotores, delegados, policiais militares, nós desenvolvemos algumas linhas, né, de medidas que poderiam ajudar na segurança pública. E muito do que nós levantamos, inclusive comparando com outros países da América Latina, foi que a nossa legislação, em termos de penas previstas, é uma boa legislação. Entretanto, o cumprimento da pena não se dá conforme a previsão. E isso ficou muito presente na fala do ministro. Se os senhores prestarem atenção, ele foi muito claro: olha, só temos um caso de elevação de pena. Nos demais, são medidas que endurecem o cumprimento da pena. Então, isso é um ponto muito positivo desse pacote de medidas que ele apresenta. Um outro ponto que eu considerei extremamente positivo, ele trabalhou muito com o princípio da proporcionalidade, que é um princípio que deve nortear o sistema penal. Ele em nenhum momento falou: olha, a corrupção vai ser crime hediondo, a corrupção vai ser crime que a pena vai ser cumprida em regime integralmente fechado. Não, ele falou: existem corrupções e corrupções, e nós vamos tratar de maneira mais dura aquelas corrupções que têm um impacto maior para a sociedade. Então, essa observância dele para com o princípio da proporcionalidade é também um divisor de águas. Doutora, deixa eu tirar uma dúvida. Ele falou também, nesse pacote está prevista a prisão após a segunda instância. Sim. Eu queria que a senhora explicasse, porque a expectativa é de que o Supremo, agora no mês de abril, volte a discutir essa questão. Mas um projeto de lei que trate disso tem influência ou suplanta o que o Supremo decidiu? O que pode ficar decidido em relação a isso? A maioria das pessoas sustenta que essa discussão está no âmbito constitucional e não no âmbito da legislação ordinária. E o pacote de medidas apresentado pelo ministro, pelo menos na explanação dele, eu entendi dessa forma. Pode ser que a redação venha na forma de emenda constitucional. Mas a apresentação foi no âmbito da legislação ordinária, tá? O que significa que esta aprovação, a rigor, não retiraria a competência do Supremo de se debruçar sobre a constitucionalidade ou inconstitucionalidade. Não só do ponto de vista legislativo, mas só do ponto de vista da mensagem, né, da sociedade, porque o Congresso acabou de ser eleito pela sociedade. A aprovação desse pacote é uma mensagem para o Supremo, uma mais, né, além de todas as outras, de que a sociedade quer que a pena seja cumprida, que seja iniciado o cumprimento a partir do julgamento em segunda instância. Porque aí não é uma questão de desrespeito ao princípio da presunção de inocência ou do estado de inocência,
como preferirem. Porque houve uma investigação policial, houve uma primeira fase processual, uma decisão do juiz de primeira instância, houve todo o trâmite de uma apelação, uma decisão de um colegiado. Então não existe, neste caso, vamos dizer assim, antecipação de culpa. Então me parece que não retira do Supremo, mas reforça a mensagem do que a população quer nesse momento e que, a bem da verdade, foi a primeira avaliação, a primeira interpretação feita da própria Constituição de 88. Porque quando a Constituição veio à luz, aplicava-se a pena depois da segunda instância. Aí houve uma mudança e depois voltaram com a interpretação primeira, né? Então eu vejo dessa forma, é uma boa medida, é uma boa iniciativa do ministro. Daniel. Deputada, em determinado momento, ele tocou na questão do sistema prisional. Ele ressaltou principalmente sobre o aumento no número de vagas no sistema carcerário, se precisaria ou não da ajuda dos governos estaduais. Ele disse que essa questão está, sim, claro, sendo estudada, mas ele destacou que se essas medidas passarem, forem implementadas, aprovadas pelo Congresso, que isso pode servir como um fator inibidor. A senhora também acredita que isso possa servir como um fator inibidor e aí que não precise, sim, desse aumento efetivo e elevado do número do sistema carcerário? Não, que tem um fator de inibição, tem, né? A prevenção, ela é um dos efeitos da pena, né? Tem toda uma discussão aí acadêmica de quais seriam as finalidades da pena, mas ninguém discorda que existe um efeito de prevenção, né? De alerta, de exemplo. Por outro lado, quando o ministro propõe o plea bargaining ou o plea bargain, que é a possibilidade do acordo, também deve-se ter em mente que muitos casos poderão ser solucionados com uma punição menor do que aquela prevista na legislação. E até com uma punição alternativa, né? Porque o que é o plea bargaining? É a possibilidade da pessoa se declarar culpada, ter uma punição imediata, com uma redução significativa de pena. Se esta medida for aprovada, também haverá, vamos dizer assim, uma liberação de vagas. Então, pode haver uma compensação. Eu confesso que estava tensa quando o ministro falou que ia propor o plea bargaining, tá? Não é um instituto com o qual eu concorde, assim, 100%, porque ele abre portas para a injustiça. Sobretudo quando se deixa completamente na mão do Ministério Público. Mas o ministro frisou, não sei como é que vai ficar isso no papel, que necessariamente vai passar pelo crivo do judiciário, né? Então é uma segurança a mais. Então ele mesmo trouxe algumas propostas que poderão liberar algumas vagas no sistema. E sobre isso daí até foi o próprio ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, que acabou dando essa ideia e ele espelhou essa questão do plea bargain. Bom, deputada, agradecemos muito sua participação aqui, meio de surpresa, na nossa cobertura especial. Muito obrigada, né? E bom trabalho aí no Legislativo de São Paulo. A senhora não vê a hora de começar um pouquinho, né? Esse ano legislativo, então, né? São Paulo demora muito, São Paulo é uma exceção, 15 de março muito só, tarde, né? 15 de março. Vamos fazer uma emenda aqui em São Paulo para poder reduzir, para antecipar isso, né? Vamos tentar. Não vai ser simples não, porque já tentaram e não deu certo. Obrigada. Boa tarde a todos.